Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Nós olharemos para alguns versículos ali do capítulo 1. Meditando como de costume, todas as quartas-feiras, levando o nosso pensamento à oração, a importância da oração, a oração como fundamental para a nossa vida. E nós vamos hoje meditar nos versículos, a partir do versículo 8 do capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo... Eu falei capítulo 8, irmãos? Falei capítulo 1, né? Fiquei na cabeça que eu falei assim, acho que eu falei capítulo 8, não falei capítulo 8. Capítulo 1 mesmo, versículo 8. Peço que você acompanhe a leitura, na minha tradução é revista e atualizada. E a palavra do Senhor nos diz assim. Capítulo 1 da carta aos Romanos, versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos por podermos orar ao Senhor, podemos interceder uns pelos outros, podemos desfrutar dessa comunhão da tua igreja, essa mutualidade, Senhor Deus, estarmos uns aos outros intercedendo, orando, pedindo. Isso é bênção para nós, Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor quem promoveu este período, Senhor Deus, que nós temos na nossa semana para estarmos juntos. Obrigado por isso. Quantos motivos nós temos, Senhor Deus, para orar e agradecer ao Senhor. Peço as bênçãos do Senhor na meditação, Senhor Deus, desse texto, para que esse aprendizado, Senhor Deus, não tome somente a nossa mente, mas sim também enche o nosso coração um desejo de viver de acordo com a tua vontade. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta aos Romanos, carta preciosa, carta doutrinária. A carta aos Romanos é a carta de um pastor que está preocupado no bom sentido da palavra, né? Preocupado no que os irmãos estão, como os irmãos estão vivendo, no que eles estão crendo. Paulo fala sobre justificação pela fé, é o norte ali da carta aos Romanos, assim como é em Gálatas. Mas diferente de Romanos, Paulo não esteve com os irmãos. Paulo não esteve presente com os irmãos. Aqui provavelmente há algumas teorias de como esses irmãos vieram a crer, né? Possivelmente ali em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, que houve aquelas pessoas que vieram de várias regiões, voltaram com o que aprenderam, as grandezas de Deus, as quais ouviram lá em Atos capítulo 2, e chegaram até Roma, né? Mas Paulo mesmo não foi até os irmãos romanos. Acontece que a igreja de Roma está dando um excelente testemunho. Fato esse que motiva Paulo a escrever sobre eleição, sobre justificação pela fé, sobre unidade em Cristo Jesus, Jesus Cristo, o segundo Adão. Os crentes não mais são dominados pelo pecado. Tudo isso é doutrina manifesta na carta aos Romanos. Paulo fala sobre os moralistas, sobre os legalistas. Ele diz isso na carta aos Romanos. Sobre as autoridades, sobre a salvação,
Ou seja, queridos, é uma carta preciosa, é uma carta doutrinariamente muito rica. Espere em Deus, se eu não for para o Senhor, o Senhor Jesus não voltar, a gente tem um tempo em estudar a carta de Paulo aos Romanos, assim, numa sequência, né? Em todos os seus capítulos. Paulo tinha uma marca, uma característica muito, muito fiel com relação aos irmãos aos quais ele direcionava uma carta. Paulo, ele parece, e de novo, ele não esteve presencialmente com os irmãos de Roma, mas parece muito íntimo, muito verdadeiro, muito preciso, muito direto. É assim, de novo, comparação, né? Porque as duas cartas falam sobre justificação pela fé. É assim também com os irmãos da Galácia. Os irmãos da Galácia, ele é mais firme, né? Tem ali como filhos na fé. E ele fala veementemente daquela transição que ele estava fazendo para outro evangelho, que não é outro evangelho. Ele diz claramente isso. Ele estava admirado dos irmãos da Galácia estarem passando para outro evangelho. Mas na carta aos Romanos, parece que Paulo está escrevendo, isso me parece, isso é uma impressão minha, né? Que Paulo está escrevendo aos irmãos, como eu não conheço pessoalmente esses irmãos, eu vou deixar claro, né, a doutrina bíblica, a doutrina cristã, o que é verdadeiramente ser um cristão, né? As bases fundamentais estão na carta de Paulo aos Romanos. Mas Paulo inicia, depois de uma saudação aqui, uma das mais longas das cartas paulinas ali com os irmãos, falando sobre o Evangelho de Cristo, falando sobre Jesus Cristo, que é mediante a Cristo que nós alcançamos essa graça de termos esse acesso a Deus. Ele faz algo primordial a todas aquelas pessoas, a todos aqueles irmãos de Roma. Ele ora por eles. E Paulo dá alguns advérbios, né? A ideia do advérbio é mudar o verbo, né? Então ele fala que ele orava, mas orava incessantemente. Ou seja, constantemente. Os irmãos de Roma eram alvo da oração de Paulo. Ele fazia isso. Mas, queridos, algo que nos chama atenção, no versículo 8 ao versículo 13, e nós vamos prestar atenção nisso, é a ideia da reciprocidade. O que é reciprocidade? Reciprocidade é a ideia do uns aos outros. É a cooperação mútua, sabe? Essa a reciprocidade, um dos sinônimos dela, né? É mutualidade. É aquele algo, você e eu. Nós vivemos essa unidade recíproca. De mim para você e de você a mim. Nessa saudação, Paulo é preciso em dizer assim: irmãos, primeiramente, eu agradeço não a vocês, não aquelas pessoas que chegaram a pregar o evangelho a vocês. Eu agradeço a Deus. O meu primeiro agradecimento para a gente poder viver essa unidade do corpo de Cristo, foi porque Deus revelou a vocês o evangelho da graça. Ele diz, primeiramente no versículo 8, eu dou graças a meu Deus. E preste atenção, nesses versículos, né, de 8 a 13 ali, há alguns momentos que Paulo fala meu, ele fala vós, ele fala nós, para dizer que isso é igreja, queridos. Isso é igreja. O Deus que eu creio, o Deus que você crê, faz de nós a comunidade da fé. Nós cremos, porque Deus se revelou a mim, Deus se revelou a você, e nós passamos a crer no único Deus. Ele usa esse meu, ele usa esse vosso, ele usa esse nós. Do versículo 8 ao 13, nós vamos prestar atenção nisso. Primeiramente, eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus no tocante a todos vós. Por quê? Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha que interessante, perceberam? Eu dou graça a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, ou seja, aquele que nos dá acesso de falar com Deus, porque já está correndo a fama de vocês, literalmente isso,
Está correndo a fama de vocês, que vocês creem nesse Deus, que é o meu Deus e é o vosso Deus. Olha que precioso, queridos. Essa é a ideia. A igreja, irmãos, às vezes nós nos perdemos com algumas coisas. Às vezes nós achamos que igreja é formada de um grupo ao qual nós temos afinidade. Existe afinidade na igreja? Claro que sim, existe afinidade. Às vezes nós achamos que igreja é formada por causa daquele grupo familiar. E aí pessoas vão se agregando, familiar que eu falo, família consanguínea, né? Às vezes aquele grupo é unido, pensamentos, tá? Aquele grupo é unido pela faixa etária. Por isso que eu não creio de igreja de jovem, igreja de velho. Os irmãos terem ideia, não existe pastor de jovem, irmãos. Porque o pastor é pastor. Ele é pastor de jovem, ele é pastor de criança, ele é pastor de idoso. Para pensar. São algumas coisas que a gente entrou como um costume. Ah, pastor, mas aquele dali, mas o jeitão dele é para jovens. Tudo bem, estou negando isso. Mas ele não é pastor de jovens, ele é pastor. Ele está trabalhando com jovens. Mas nada vai impedir ele estar trabalhando com os idosos. Porque ele é pastor. Simples assim. Só que nós começamos a segmentar. Falei assim, não, aquela igreja é mais igreja de jovem. O que seria uma igreja mais de jovem? Igreja, estou falando igreja. Não estou falando de ajuntamento qualquer. Não estou falando de clube. Estou falando de clube. Clube existe isso. Clube tem aquela faixa etária, aquele povo que só frequenta aquele horário, aqueles outros são mais conhecidos por causa disso. Mas igreja não é assim, irmãos. Igreja, um jovem precisa sentar com o idoso. E o idoso vai ter a humildade de ouvir aquele jovem, e aquele jovem vai ter a sabedoria de aprender com aquele idoso. Ambos vão trocar experiências. Ambos vão ser recíprocos na sua convivência. Então não pode segmentar. Ah, pastor, mas nós temos encontros de jovens? Sim, nós fizemos, ainda que poucos, mas já fizemos encontros de casais, encontros de solteiros, encontros de jovens. Fizemos. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o que Paulo está falando, olha, a minha fé é a sua fé e está sendo proclamada essa fé que nós temos em Cristo Jesus. Agora, vocês, irmãos aí de Roma, está chegando ao conhecimento de todos que vocês estão vivendo assim. Para pensar, queridos, igreja, então, é uma unidade na diversidade. Então, nós temos faixas etárias diversas, pessoas de faixas intelectuais diversas, pessoas de etnias, quando eu digo assim, é natural, né, de tal estado diverso, até de tal país. No nosso caso, nós temos um pastor americano aqui, né, também nos abençoa. Então, nós temos várias pessoas. Essa diversidade não pode fazer com que tenhamos, e você já deve ter ouvido essa expressão, né, tem as panelinhas, a panela aqui, a panela aqui. Não pode, não pode, não pode. É uma panela só. Essa é a verdade. É uma panela só. Não estou negando, queridos, que de repente você vai se aproximar por uma pessoa por algo que vocês têm mais em comum do que com outros. É natural isso. Mas isso não pode ser barreira. Isso não pode ser barreira. Às vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, mas quando a igreja crescer? Outros falam, pastor, e se a igreja crescer? Né? Outros falam, pastor, e quando a igreja crescer? Né? Tem aqueles diversos grupos, né? Eu dou a mesma resposta. Eu não sei. Eu só sei que a gente vai manter o que a gente crê, sendo a igreja grande, pequena, média, e aí também é relativo. O que é grande, o que é média, né? Tão relativo isso, irmãos, né? O que é primordial e não é relativo é a unidade da igreja. Nós precisamos desenvolver. E Paulo busca isso. É isso que é interessante. Ele não viu os irmãos de Roma. Ele não esteve com os irmãos de Roma. Mas ele quer, ele deseja estar. Ele deseja muito estar com os irmãos. Isso que é impressionante. Olha só, o texto continua. Então, a reciprocidade da fé, ela é marcada pelo testemunho. Então, nós vamos sim. Como é revelada essa ideia de reciprocidade? Ou seja, nesse testemunho que a igreja vive. Então, você está lá no seu trabalho, no seu bairro, entre os seus familiares, vivendo uma fé que eu aqui estou pregando a mesma fé que você está vivendo e eu estou tentando viver lá na minha realidade,
junto com os meus vizinhos, meus familiares, ou seja, todos nós estamos vivendo essa mesma fé, mediante Jesus Cristo. Por isso que Paulo agradece por isso. Paulo agradece por isso. Paulo fala, olha, no tocante a vocês, eu agradeço a Deus porque isso aconteceu. E de novo ele volta na primeira pessoa, olha só o versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, eu, Paulo, no evangelho do seu Filho, esse Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo tá dizendo algo assim, muito, muito profundo aqui, irmãos. Por isso que eu sempre uso a expressão de viver a igreja, né? Viver a igreja. Não só você de participar de alguns cultos, de vir algumas vezes, mas você viver a igreja. Paulo fala assim, Deus é testemunha de que as minhas orações são ouvidas diante dele sobre vocês. Agora, queridos, como eu disse a você, os irmãos de Roma não conheciam Paulo pessoalmente. O que eles estão recebendo de Paulo é assim, olha, tem esse apóstolo que está orando por nós, mesmo sem nos conhecer. Mas ele faz essa oração incessantemente. E ele chama alguém como prova, como testemunha de que ele está vivendo isso. Deus. Irmãos, nós oramos uns pelos outros? Não precisa responder, só refletir. Mas se você ora mesmo? Eu não sou contra, né, uma vez eu falei e eu vi que acho que minha irmã não gostou muito, eu até entendi a posição dela, né? Mas às vezes nós colocamos, eu quero ressaltar aqui que isso, graças a Deus, não acontece no nosso grupo, né? Mas às vezes se coloca no grupo de WhatsApp, alguém fala assim, olha, eu entendo que não é uma má intenção, queridos, é uma boa intenção. Olha, aconteceu algo, você citou alguma coisa. E aí, imediatamente, mas questão de segundos, orando por você. Eu não quero julgar, irmãos. Cada um sabe de si, né? Mas eu acho que não deu nem tempo de orar. A não ser que a pessoa orou rapidamente, assim. E pode ser que isso aconteça. E amém, se isso for. Amém. Mas nós não precisamos colocar, não que seja errado, não é que é errado. O que eu estou querendo te levar a pensar é que isso tem que fazer parte de você, sem ninguém saber. Os irmãos de Roma ficaram sabendo agora, pela carta, que Paulo está fazendo menção nas orações por eles. E Deus é testemunho disso que está acontecendo. A minha questão, se muitas vezes nós falamos assim, Deus é testemunho de que eu estou orando pela igreja, você pode dizer isso? Você pode falar assim, Deus é testemunho que eu amo tanto a minha igreja, tenho orado pelo meu pastor, tenho orado pelas famílias, pelas irmãs, pelas crianças, pelos jovens. Deus é testemunho. Tamanha seriedade da oração. Por isso, queridos, eu não acredito em oraçãozinha. Não acredito nisso. Não acredito, irmãos. Eu me sinto até constrangido se isso acontecer comigo, né? Pastor, pode fazer uma oraçãozinha? Falo, ih, como assim? Oraçãozinha? Existe oraçãozinha? Acho que não é oração, então. Né? Oração não é oraçãozinha. Você está elevando a quem a oração? Está falando a quem? Quem está sendo o alvo da sua oração? Se for as pessoas, pode ser uma oraçãozinha. Aí tá joia, pode fazer oraçãozinha. Certa vez encontrei uma senhora e passou aqui na nossa igreja aqui e ela me viu e não sei, acho que deduziu que fosse pastor. Ela falou que ela precisava de uma oração. E aí eu achei interessante. Eu falei assim, irmãos, é sempre bom orar. Espero que você não tenha dúvida de que eu creio nisso. É sempre bom orar. Mas aquela pessoa, ela não estava precisando de oração. Pastor, como você julga isso? Pastor, agora você está conhecendo o coração dela. Não, não é isso, queridos. Eu tive uma conversa tão profunda com ela, que ela entendia que ela estava distante de Deus. E a oração naquele momento ia só ser um amuleto, para que ela tivesse uma consciência mais aliviada.
julguei naquele momento, se eu estiver errado diante de Deus, que o Senhor me perdoe. Mas naquele momento, o que ela precisava era de evangelho. Ela dizia que já foi convertida durante um tempo, estava afastada. Eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, quando Deus converteu o teu coração? E aí, meus irmãos, às vezes a gente não sabe realmente o dia. Às vezes não sabe. A gente não sabe exatamente o dia, precisar o dia. Mas sabe como foi. Sabe o que aconteceu. Ela não soube responder. Ela queria que eu orasse para uma pessoa em especial, que aquela pessoa estava precisando. Mas ela não enxergava a necessidade dela. Ela começou com algumas afirmações evangélicas, que é comum, né? Quem já esteve convivendo na igreja evangélica já tem alguns dizeres, né? E aí eu perguntei para ela sobre Cristo, quem era Jesus para ela. Eu perguntei para ela quem era Jesus. Ela não soube me responder. Naquele momento, o que ela precisava era do evangelho, irmãos. Não era de uma oração e ela sair daqui aliviada porque alguém orou para ela. Oração não é essa palavrinha mágica, não é varinha mágica. Oração é algo precioso. Oração está falando com Deus. Oração está falando com o Senhor. Você pensa para orar. Você reflete no que você vai orar. Eu sei que cada um, Deus conhece cada coração e eu não busco conhecer coração nenhum, mesmo porque o meu é enganoso, é difícil de eu conhecer o meu coração. Mas, irmãos, é difícil. Eu queria orar, pastor, pelo fulano, ciclano, não, pelo o primo, do cunhado, do tio. O que aconteceu com essa pessoa? Pelo que você vai orar? Qual a necessidade dessa pessoa? O que realmente você vai elevar diante de Deus? Eu não estou falando que você tem que chegar diante de Deus com palavras teológicas profundas, Senhor. Eu sei que eu sei que a minha oração tem que ser cristocêntrica. E toda a minha pneumatologia precisa te levar, Senhor, aqui nesses conclaves, reunidos para elevar ao Senhor palavras exultantes. Não, você não fala assim. Você não fala assim. Você tem que ser sincero com o Senhor. Agora, nessa sinceridade, você tem que abrir o coração. Você tem que falar a verdade. Sem rodeio. Quer impressionar quem? Quer impressionar quem? Deus? Deus conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que a palavra nem chegou à língua, ele já sabe. O que adianta? Então a gente precisa ser sincero com o Senhor. Então chamar Deus como testemunha das orações que fazemos, isso é muito sério. Deus é testemunha. E agora vamos ver qual que era o pedido de Paulo aos irmãos. Vamos lá. Versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. O que Paulo queria? O que Paulo pedia? O que Paulo suplicava? Irmãos, isso é precioso. O que Paulo queria? O que Paulo desejava? E essa ideia de, em algum tempo, numa outra tradução, assim, como se fosse assim, Paulo dizendo, olha, suplicando que logo agora eu esteja com os irmãos. Esse era o desejo. Logo agora eu esteja com os irmãos. Em breve eu esteja com os irmãos. O que eu desejo, Senhor, o que eu peço é de eu estar com os irmãos. Que, segundo a tua vontade, Senhor, o Senhor abra as portas, o Senhor me eleve uma ocasião onde eu possa ir e estar tete a tete com meus irmãos de Roma. Esse era o desejo de Paulo. Crente ama igreja, irmãos. Crente não só assiste culto. Só assiste culto. Você assiste filme, você assiste série, culto você participa. Culto você canta. Por que nós cremos no canto congregacional? Porque toda a igreja canta. Por que o dirigente da música, o
os cantores ou as cantoras, eles não se apresentam, eles cantam junto com a igreja. Porque todos nós participamos do culto. Por que nós fazemos leitura? Porque todos nós fazemos leitura. Porque nós confessamos pecados e temos a oportunidade de confessar pecados, porque é congregacional. Esse é o culto. Todos nós cultuamos. Nós não assistimos, nós participamos. Então Paulo chega assim e fala assim, peraí, Senhor, me dê uma oportunidade, Senhor, abra as portas para que eu esteja com os irmãos. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com os irmãos? E quando as coisas estão pior, não querendo estar com os irmãos. Mas pastor, na igreja, tem gente pecador? Tem, você está lá. Eu estou aqui. A igreja é formada de pecador mesmo. Nós vamos falhar uma hora ou outra um com o outro. Aí é a hora de exercitar o perdão, o amor, a ideia de suportar uns aos outros, o texto que foi lido de Colossenses. Suportar não é a ideia de aguentar o irmão. É dar suporte mesmo. Essa é a ideia. É a ideia de aconselhar mutuamente entre vós. Esse texto de Colossenses está dizendo. Então Paulo, ele suplica a Deus, Senhor, eu quero estar com os irmãos de Roma. Eu desejo, Senhor, estar com os irmãos de Roma. Eu quero estar com eles. E depois nós vamos ver a motivação de Paulo. Não era um clube, irmãos. Não era um clube. Não era para chegar lá em Roma lá e Paulo ser aplaudido. Olha o apóstolo. Ei, não. Paulo vai dar a ênfase daquele encontro. Isso é precioso. Ele passa a dizer. Por quê? Muito desejo ver-vos. Versículo 11. A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha o desejo de Paulo. O desejo de Paulo, queridos, não era simplesmente ter um encontrão com os irmãos lá de Roma. Ainda que seria bom. Tem um almoço? Opa, ia ser muito bom. Tem um churrasco? Ia ser muito jóia, né? Tá ali com os irmãos, desfrutando daquela conversa boa, né? Muito jóia. Mas Paulo falou assim, estar com os irmãos é uma oportunidade de aprender e ensinar. É uma oportunidade de crescer. Essa é a ideia de repartir. A ideia de repartir não é você partir e distribuir? Essa é a ideia de repartir, não é? A todos. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu desejo muito estar com os irmãos. Eu desejo muito ver vocês. Para com vocês repartir o dom que eu tenho, que vocês têm, porque depois ele vai falar do fruto. Logo no finalzinho, no versículo 13 ali. Mas aqui ele está dizendo, olha lá, repartir com vocês algum dom espiritual. E qual a finalidade? A finalidade de vocês verem, olha como o apóstolo Paulo tem sabedoria. Olha como o apóstolo Paulo conhece as verdades do evangelho. Não! Para que vocês sejam encorajados, confirmados, a finalidade é que nós estando juntos, na companhia de vocês, vivendo a igreja do Senhor, reciprocamente, vocês e eu, nós aprendemos juntos, queridos. Olha que bênção, Deus me deu o dom do pastorado. Então, o meu dom é pregar e ensinar, e orar. Eu preciso orar e ensinar, nessa ordem, né? Foi o que Pedro diz aos irmãos quando estava lá em Atos capítulo 6, quando estava na distribuição das cestas, né? Aquele que estava cuidando ali do ensino, ele precisava orar e ensinar, e pregar. Então esse é um dom. Você tem outro dom que você vai repartir comigo. Quando eu vejo isso acontecendo na igreja, queridos, é tão precioso. Pessoas exercendo o seu dom e as coisas acontecendo. E eu falo, olha que benção. Igreja, dons manifestos no nosso meio. Aí você começa a olhar e fala assim, por que isso acontece? Porque isso tem a ver com ser cristão. Isso está ligado ao nós sermos cristãos. O que Paulo diz, olha, estando na companhia de vocês, isso vai acontecer reciprocamente.
a ponto de, repartindo esse dom, o meu dom, juntamente com o dom de vocês, o que acontece? Nós vamos nos confortar mutuamente. Eu e você. Por intermédio, queridos, dessa fé mútua. Paulo não seria alguém que ia somente despejar diante dos irmãos o conhecimento que ele tinha, e ele foi dotado disso. O próprio Pedro falou que ele escrevia coisas difíceis de entender, né? Imagina Paulo chegando na igreja. Eu acho que nós queríamos participar da escola dominical que Paulo estava pregando, hein? Fala a verdade. Nós queríamos sim, né? E fazer perguntas para ele. Mas eu fico imaginando Paulo ensinando, quando ele terminava de ensinar, ele queria ouvir os irmãos. E você, como é que foi sua conversão? Chegou aqui o evangelho, como que você entendeu? Como Deus converteu você? Ah, foi assim, Paulo, eu escutei de tal, tal. E aí, quando eu aprendi justificação, conta mais sobre justificação para mim. Não, Paulo, porque é o seguinte, eu até aprendi isso, olha que joia e tal. Inclusive, Paulo, eu estava com essa pessoa aqui, essa pessoa que queria saber sobre a justificação, e eu sentei com ela. É mesmo, foi isso? Você fez um discipulado com ela? Que joia. E como é que você fez? Não, eu cheguei e falei com ela dessa forma. Aí Paulo fala, nossa, eu nunca pensei em falar dessa forma. Olha que interessante, então você chegou assim? Que joia. Olha, Paulo sendo abençoado, Paulo abençoando. Isso, queridos, essa é a fé mútua. Essa é a fé mútua. Por isso que eu falo que igreja não é um lugar onde você só recebe. Você dá. Você dá. É um dom que você tem, é o dom que eu tenho, colocado em exercício. Isso é ser igreja. O restante é clube, irmãos. O restante é clube. Só para mostrar a nossa vaidade. O quanto um sabe mais que o outro. O quanto um conhece mais que o outro. O quanto um não é tão acessível ao outro. O quanto um cria barreira mais que o outro. Isso acontece em clube. E outros tipos de ajuntamento. Igreja não. Igreja a gente aprende. Eu confessar algo para vocês, queridos, muitas vezes, nossas conversas informais, eu tenho aprendido tanta coisa. Formais também. Mas as informais, porque a gente pensa que no informal não dá para ensinar nada. Isso é um erro gigantesco. Você aprende muitas coisas em momentos informais. Às vezes eu já fui edificado tantas vezes, às vezes cada frase, às vezes cada fala, às vezes cada atitude que eu falo, olha que bênção. Isso encoraja. Assim, se encoraja, fala assim, nossa, esse irmão falou dessa forma. Olha como essa irmã agiu nessa circunstância. Olha como ela foi precisa em entender o princípio de Deus e colocar em prática. Olha como está sendo abençoada pelo Senhor. Olha como está tendo outra visão de mundo. Olha, fez isso. Automaticamente no meu coração já começa a pensar, eu preciso aprender. Eu preciso ser assim. Eu preciso crescer nessa área. É assim que acontece, queridos, igreja. Isso é viver igreja. Por isso que quando irmãos e irmãs não se envolvem com a igreja, tudo vira novidade. Nossa, mas outro está assim, pois é, mas isso já está acontecendo. Olha, fulano, pois é, essa pessoa já está envolvida. É que de repente você está meio disperso de tudo que está acontecendo. Irmãos, igreja é para ser vivida. Essa comunhão é para ser vivida. Eu sei que muitas vezes os nossos pecados criam barreiras que não deixam a gente viver isso. Isso é um mal. Então nós devemos confessar os nossos pecados e crescer uns com os outros. Cada cafezinho, cada almoço, cada mutirão, cada escola bíblica, cada culto de adoração, cada intervalo, cada serviço, cada viagem. Você começa a falar, Senhor, que bênção poder escutar isso, que bênção poder ser encorajado por isso na vida desse irmão. Isso é dom. Dom de misericórdia, dom de generosidade. Sabe assim, essas coisas acontecendo, você fala assim, olha, repartindo dons. E a multiforme graça de Deus manifesta na igreja. Tem como você ir para a igreja só para assistir culto, irmãos? Não tem sentido. Isso não é igreja. Igreja você participa porque você é. Essa é a verdade. E Paulo diz no versículo 13. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis
que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Quando ele diz, não quero que ignoreis, é como se Paulo estivesse dizendo, eu quero que vocês saibam que, olha, muitas vezes eu quis estar com vocês. Versículo 11, eu desejo ver-vos. Versículo 10, suplicando a Deus ocasião de visitar-vos. Sabe por quê, irmãos? Paulo vivia a igreja. Paulo sabia a bênção que é viver a igreja. Paulo pregava sobre a igreja do Senhor. Quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso que Cristo é o cabeça da igreja, quando ele diz aos irmãos de Corinto que nós somos membros uns dos outros, essa ideia do corpo tendo cabeça, Cristo, é Cristo que governa tudo, é Cristo quem dá as ordens. Os membros vão cada um servindo uns aos outros, um braço ajudando o outro braço, que ajuda a perna, que ajuda o peito. E vão caminhando, e vão cada vez mais expressando o seu dom. Paulo fala assim, irmãos, eu quero que vocês saibam, muitas vezes eu queria desfrutar da presença de vocês. Acontece que eu fui impedido, nós não sabemos qual foi esse impedimento. Se daqui a pouco uma prisão que ele teria, aqui provavelmente ele escreveu de Corinto, né? Não estava preso, mas uma prisão que viria depois, pessoas atrapalhando o ministério, ou seja, ele foi impedido, mas que ele queria estar, ele queria. Nós desejamos viver a igreja dessa forma, irmãos? Tem algumas pessoas que não, eu tenho percebido isso. Tem algumas pessoas que estão querendo igreja ao seu gosto, ao seu formato, ao seu jeito. E aí fica difícil, né? Porque às vezes tem algumas horas, aqui fica do meu gosto. Não, aqui fica mais do meu gosto. Mas nunca se envolve com nenhuma delas. Nunca se dedica porque ela quer ser servida. Agora, quando pessoas vêm para servir, vêm para viver, cresce, amadurece, começa a entender o evangelho, aliás, passa a entender o evangelho ao qual Deus se revelou a ela. Essa pessoa cresce em Cristo Jesus. E ele ainda diz, versículo 13, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Agora, o repartir é dar. Agora, o conseguir fruto é obter. Nossa, mas os irmãos de Roma poderiam abençoar Paulo? Claro que sim. Todos nós abençoamos uns aos outros. Então Paulo falou assim, olha, quando eu estiver aí, eu quero ser abençoado por vocês. De repente, numa conversa lá, Paulo vai estar lá e pensando na sua história de vida, sua história de pregação, nas suas viagens, né? Às vezes ele vai dizer algo que ele viveu, como Deus converteu o coração dele. Aí, de repente, lá tem uma pessoa que veio do judaísmo também e conta a experiência dela. Paulo começa a escutar aquilo e fala assim, nossa, comigo foi diferente. Não foi assim. E você? Não, Paulo, estou perseverando. Eu fico imaginando uma pessoa chegando lá e falando assim, não, Paulo, eu estava caminhando com o irmão e determinada vez a gente foi evangelizar e aí ele, na hora de ir, ele desistiu na última hora, acabei indo sozinho e tal, mas quando eu voltei dessa ação evangelística que eu estava, dessa visita que eu fosse fazer, eu cheguei na casa desse irmão e falei assim, irmão, fica tranquilo, a próxima vez nós vamos juntos. Aí eu fico imaginando Paulo pensando na viagem, que Marcos voltou, e ele falou assim, quando Barnabé falou assim, vamos levar João Marcos, não vai levar não, João Marcos voltou, não vai não vamos levar João Marcos não. Eu fico imaginando uma situação dessa, hipotética, tá, queridos? Paulo pensando, olha, esse irmão exercitou a paciência, esse irmão foi paciente, esse irmão foi lá, foi compassivo, falou com o irmão que voltou brevemente, e eu não fiz isso. Olha, irmão, que benção aprender com você. Que benção saber que vocês estão evangelizando. Que benção saber que no mundo está chegando essa fé aqui que vocês estão cantando Bíblia. Vocês estão cantando verdade. Vocês estão amando a palavra de Deus. Tudo isso é fruto. É benção para a minha vida. Assim como eu reparto o dom com vocês, vocês repartem comigo.
Queridos, essa é a ideia de reciprocidade. Por isso, quando nós intercedemos uns pelos outros, é porque nós amamos uns aos outros. Nós nos preocupamos. Nós queremos e nós desejamos que nosso irmão, nossa irmã cresça, se desenvolva na fé, se desenvolva na vida como cidadão, na sua vida social, seja a pessoa mais madura, mais consciente, que Deus a sustente materialmente também, que Deus cuide dessa pessoa. Aí você fala, é meu irmão. Quando você vem num culto de quarta-feira, quando você vem num domingo, você fala assim, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Irmão que tem passado dificuldades, tem lutado contra os seus pecados, eu também tenho lutado com os meus, as minhas lutas. Aí quando nós nos juntamos, há unidade. Nós repartimos os dons. Alguém veio, arrumou as coisas, o outro veio, vai pregar, o outro veio, vai arrumar o café, o outro veio, fez a limpeza, o outro veio, vai arrumar o som, o outro veio, vai colocar, o outro veio, vai tocar, vai colocar música, o outro veio, vai aconselhar, o outro vai receber. Olha só quantos dons. É o que você fala, quando a gente se ajunta, olha que benção, os dons manifestos. Isso no horário do culto. Pós-culto as coisas vão acontecendo. Sabe aquele cuidado que um vai tendo com o outro? Isso é igreja, irmãos. Essa é verdadeiramente a reciprocidade cristã. Saber que nós cuidamos uns dos outros. Meu desejo é que você viva essa reciprocidade. Não simplesmente assista, mas viva a igreja. Participe, esteja, envolva-se, dedique-se. Isso honra o Senhor. Isso é ser igreja de Cristo. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de podermos meditar na carta de Paulo aos Romanos e ver essa reciprocidade, Senhor Deus, de Paulo para com os irmãos de Roma, entre os outros gentios que também davam frutos. Obrigado por isso, Senhor Deus, que em nós haja esse desejo de aprender, de crescer na graça, de dedicar-nos, Senhor Deus, à Tua igreja. Que a cada vez mais nós amemos uns aos outros verdadeiramente. Cuidemos uns dos outros, Senhor Deus. Para que não sejamos um ajuntamento qualquer, mas ajuntamento do povo do Senhor. Salvos, remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que entendem que são pecadores e carecem, Senhor Deus. E carecem de viver essa comunhão preciosa que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Oro, Senhor, que alcance corações no nosso meio, transformando-os para que vivam verdadeiramente a igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção do Evangelho. Obrigado que foi mediante a Cristo, que essa fé que nos alcançou faz com que a gente ore ao Senhor. E tenhamos esse momento de oração agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, intercedendo uns pelos outros, para que vivamos essa reciprocidade cristã, uns aos outros, para a tua honra e glória, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, João, meu irmão.